Hey y'all! Sejam bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse caso eu tô num lugar diferente de todos os lugares que eu conheci. Eu tô no sul dos Estados Unidos, sudeste dos Estados Unidos, especificamente em Charleston, na Carolina do Sul, e tô num dos lugares que eu sonhava em conhecer, então sejam bem-vindos à Carolina do Sul. Nesse momento, atrás de mim tá o edifício principal da College of Charleston, que é uma das universidades mais antigas dos Estados Unidos, talvez a mais antiga, ela é de 1770. E aí vai a minha primeira dica de viagem. Caso vocês venham para Charleston, visitem a universidade. O campus da universidade é o campus, assim, sem dúvida, o campus mais bonito que eu já visitei na minha vida. E eu sou professora universitária, quer dizer, já visitei muitos campi e já visitei muitas universidades por aí. Parece uma Disneylândia, perfeito, parece que eles pegaram assim os edifícios mais lindos da cidade e colocaram todos no mesmo campo. Vale a pena dar uma olhadinha. Então a viagem de hoje eu conto um pouquinho de tudo que eu visitei durante esses dias aqui nos Estados Unidos. São duas cidades, então me acompanhem que eu acho que vocês vão curtir bastante. Toda vez que eu fico hospedada nos Estados Unidos, eu procuro um hotel de rede. Primeiro porque é uma chance de você não ter grandes surpresas, né? Eles sempre têm um padrão de higiene, de qualidade, mas também tem uma questão que 70% de todos os meios de hospedagem dos Estados Unidos são rede, fazem parte de uma rede, então você não tem como fugir. Dessa vez, para essa minha viagem de Charleston, eu acabei escolhendo o Blue Green Resorts, King Street, essa é a King Street. King Street é uma das principais, se não a principal rua de Charleston. E aí esse hotelzinho aqui fofo, que fica num edifício antigo restaurado, então ele faz parte dessa rede Blue Green Vacations, que é uma rede de resorts americana. Nunca tinha ouvido falar, nunca fiquei hospedada, mas é bem legal. Fica a dica. Vou começar fazendo o tour do quarto para vocês. Eu estou hospedada no Blue Green Vacations, que eles têm um conceito diferenciado. Eles se intitulam resort. Essa é a minha cama, acho que é uma cama queen, ou uma cama queen. Então aqui tem os armários, a televisão. Eles dizem que eles têm um conceito diferenciado porque os apartamentos que eles oferecem são maiores do que um apartamento padrão de um meio de hospedagem, e é maior até que uma suíte, porque é como se fosse um flat. Então a gente tem aqui a sala com uma lareira. Então vocês podem ver que no quarto tem carpê e na sala tem piso frio, que é um piso de madeira. Continuando, aqui é a cozinhazinha, como eu falei, é tipo um flat, então se você quiser ir no mercado, fazer compras, e aí você prepara o teu café da manhã ou as suas refeições aqui, você tem essa disponibilidade. Muito legal para quem quiser passar um tempo maior, às vezes passar um mês com a família, então é um espaço bem grande. Gente, olha o que eu acabei de perceber, na cozinha, olha a delicadeza. Eu não tô acostumada a ficar em apartamento, nunca aluguei um apartamento nos Estados Unidos, mas ó, tem a pia normal, como vocês podem ver, mas eles colocaram uma esponja pra mim, olha que coisa fofa, e um detergente pequenininho, caso eu precise. Outra coisa, olha essa cestinha, vocês podem não entender, mas aqui tem uma pipoca de micro-ondas se eu precisar, aqui tem 2 tipos de café, tem condimentos, tem aqui um molho de limão, e aqui, olha que fofura! Isso daqui é um salzinho desse lado e uma pimenta do reino desse lado. Não é muito fofo, não é muito cuidado? Achei super delicado da parte deles de colocar tudo isso. Muito legal mesmo. Parabéns! Então aqui tá o banheiro, super legal, com 2 pias, né? Pia dupla, com um espelho super descolado. Chuveiro bom. É um banheiro grande, acho que é um banheiro pra família mesmo. Tem vários amenities. Amenities são esses shampoozinhos, sabonetinhos, enfim. Tudo isso daqui. Bem legal.
Bem-vindos a Bon Hall Plantation and Gardens. Aqui é uma das várias fazendas que tem em Charleston. Essa casa da fazenda, essa casa ela é relativamente nova, ela é de 1936, mas ela serviu de inspiração para o filme O Vento Levou. Tinha uma casa mais antiga, a casa foi demolida e reconstruída no estilo antebellum. Antebellum, não sabia, mas é um estilo antes da guerra. No caso, eles estão falando da Guerra da Independência e da Guerra da Secessão ou Guerra Civil Americana. Esse lugar, gente, é muito lindo. Ele é uma fazenda agrícola histórica. É uma das fazendas agrícolas mais antigas. Olha esse espaço. Ele parece, e já foi, né, cenário de vários filmes, entre eles O Diário de uma Paixão. Essas árvores que fecham todo o caminho, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Bon Hall não fica bem em Charleston. Bon Hall fica numa cidade vizinha chamada Mount Pleasant. E é um pouquinho difícil de chegar se você não tem carro, mas vale a pena porque é lindo. E aí eu vou mostrar um pouquinho mais sobre o passeio. Me acompanhe. Essa casinha que vocês estão vendo aqui, ó, é o centro de visitantes. A hora que você chega, você vai até lá para marcar o horário para fazer a visita na casa principal. Esse prédio branco do lado são os estábulos, os antigos estábulos. Mais para frente tem o café. E aqui, ó, é o antigo armazém de algodão, porque essa era uma fazenda de algodão. O armazém está em reforma, mas é uma das edificações mais antigas da propriedade. Terminei agora de fazer o tour pela casa, então o tour tem que ser agendado. Mas, gente, é muito legal, mas é muito, muito legal. O nosso guia é super engraçadinho, faz várias piadas, a casa é linda por dentro. E uma das coisas mais interessantes, ele contou o que eu já sabia, e eu até tinha comentado para vocês, é que muitos filmes, muitas séries foram feitas aqui nessa propriedade. Entre elas, serviu de inspiração para O Vento Levou e algumas filmagens foram feitas aqui. O Diário de uma Paixão também foi feito aqui. Uma coisa que eu achei super bacana. Vocês sabiam que Blake Lively casou aqui nessa fazenda? Olha que coisa mais linda. Muito legal, recomendo o tour. Muito, muito interessante. Tá, outra coisa que eu esqueci de comentar, que também foi falado no tour, é que o filme Secretariat, na verdade não é o filme, né? O cavalo Secretariat, que era um cavalo de guerra que ninguém dava nada e que ganhou vários prêmios. O cavalo era daqui, dessa propriedade, gente. Se vocês tiverem interesse, vejam o filme. O filme é um dos filmes mais lindos e que é feito o personagem principal é feito pela Diane Lane, que é uma das atrizes que eu mais gosto. E eu fiquei muito feliz de saber que ele é um cavalo dessa propriedade. Bacana. Plantation significa uma propriedade agrícola, ou a gente pode dizer uma fazenda. E toda fazenda sulista tinha escravos. Isso no século XVII, XVIII e até começo do século XIX. E para acomodar esses escravos, essa plantation específica tinha essas casinhas que vocês podem ver, que hoje eles chamam de Slave Street. Na verdade, agora vocês podem ver 9 casas, mas chegaram a ter 27 casas, era uma vila. E a fazenda chegou a ter 160 escravos ao mesmo tempo. Hoje essas casas estão preservadas, elas são casas autênticas, e cada uma das casas mostra um panorama sobre a vida dos escravos numa fazenda sulista. Muito bonito. E dizem que essas casas são as únicas casas remanescentes de escravos de fazendas americanas.
eu falei que a fazenda chegou a ter 160 escravos, mas na verdade eu vi que a fazenda chegou a ter 225 escravos. Outra coisa só para constar, gente, sul dos Estados Unidos é quente pra caramba. Sul dos Estados Unidos no verão é para os fortes. E olha, tá falando uma pessoa que não sente calor, mas tô cozinhando. Agora a gente vai pegar esse trenzinho que leva para conhecer toda a propriedade. Bom dia! Ai, desculpa a cara de sono, mas é que eu tô acabada. O dia de hoje vai começar com o Free Walking Tour, que aqui em Charleston eles chamam de Tour by Foot. E o Free Walking Tour eu já falo pra vocês, gente, toda viagem que eu posso eu faço um Free Walking Tour, que como o nome diz mesmo, é um walking tour, quer dizer, é um tour andando pela cidade e ele é free. Quer dizer, não tem um preço fixo, você paga pelo serviço quanto você acha que ele vale. Então o guia vai te proporcionar o melhor passeio que ele pode e você vai analisar dentro das suas possibilidades ou dentro do que você achar do tour, o quanto ele vale. No caso do Tour by Foot, que é oferecido aqui em Charleston, ele não é exatamente de graça, eles cobram $3, um mínimo, né, de $3 por pessoa, que é a taxa municipal do município de Charleston. Então tô aqui esperando a minha hora. O tour vai acontecer aqui em frente ao Tony Adams Seafood. Então a gente só esperando a hora. Ai, eu tô sentadinha porque eu tô acabada. Curiosidade das casas de Charleston. Vocês estão vendo essa porta aqui? Que é uma porta bonita, mas é uma porta comum de uma casa histórica. Então você acha, é a porta, eu vou entrar na casa. De repente você vem aqui pro lado, e aí o que você vê? Você vê que a porta dá em nada. A porta, estão vendo a porta aqui, né? A porta dá para essas sacadas. Estão vendo? Então a casa é toda cheia de sacada, toda aberta. Possivelmente isso é um truque de arquitetura para deixar a casa mais fresca, que o sul dos Estados Unidos é muito quente. Mas eu achei um barato e a gente vê em várias casas, quis mostrar para vocês. Deixa eu contar uma historinha para vocês, mais uma historinha, né, Vanessa e suas historinhas. Ontem eu cheguei em Charleston, era umas 7 horas, e geralmente quando eu chego num lugar, eu tomo um banho para conhecer a redondeza, mas 7 horas eu pensei, não vou tomar banho nenhum, né, vou sair para a rua e aproveitar as últimas horas de sol, e foi o que eu fiz. Então eu peguei a rua que eu tô hospedada, que é King Street, que é uma das principais ruas da cidade, e fui andando para dar uma olhadinha nas redondezas. Gente, essa brincadeira de olhar as redondezas, eu andei 40 quadras. Sim, 40 quadras. Coitados dos meus companheiros de viagem, né? Mas aí, andando por essas 40 quadras, eu descobri esse bairro. A minha taxista diz que esse bairro chama Bankside District. Todas as casas são tombadas pelo patrimônio histórico, são casas do século 17, 18 e 19, mas eu achei aqui tão lindo, tão perfeito. Olha isso daqui. Não que o resto da cidade não seja maravilhoso, eu tô apaixonada por Charleston, assim, todo aquele nível de querer me pendurar numa dessas casas e passar o resto da minha vida. Mas esse lugar em especial é tão charmoso, tão bem cuidado. Olha as flores, olha as árvores, olha as casas. E o mais engraçado é que você olha a garagem dessas casas, você não vai ver nada menos do que um Mercedes C200, né? Quer dizer, não são qualquer tipo de casa, são casas realmente para quem tem dinheiro. Mas o lugar é lindo, é calmo, é florido, é alegre. E olha aqui mais uma das casas que eu falei para vocês, que tem aquela porta que parece uma porta comum.
Olha, deixa eu mostrar aqui a porta. Parece uma porta comum, mas se você olha para o lado, você vai ver uma sacada, ó. Tá vendo? São sacadas que deixam a casa mais fresca. Tô completamente apaixonada. Quem me conhece sabe que eu sou a louca do museu. Sou daquelas que vê o museu já vai entrando. E Charleston, como é uma cidade histórica, tem muitos museus para serem conhecidos. Um tipo de museu que eu gosto bastante são casas da burguesia daquele lugar que estão abertas para visitação pública. Aqui em Charleston eu conheci 3 casas, uma delas é Aiken Red House Museum, a segunda delas é Calhoun Mansion e a terceira delas, que é essa aqui atrás, que é a Nathaniel Russell House Museum. A primeira, a Aiken Red, custa $12, a visita na Calhoun Mansion custa $17 e essa que eu acabei de fazer custa também $12. E das 3, eu vou ser bem sincera, a Aiken Red, a construção é linda, ela pertenceu ao governador de Charleston, acho que foi o governador da Carolina do Sul, e a construção em si é linda, mas ela não está conservada. Na verdade, ela está intacta desde o século XIX, então tem muito pouca coisa, o papel de parede está quase se desgastando. É uma casa que está em ruínas, você vê que a casa está em ruínas. Ela é linda, mas triste ao mesmo tempo. Você vê que a casa precisa de uma restauração urgente. Então não sei se é a melhor opção, a não ser que você seja louco por arquitetura, seja louco por história. A Calhoun Mansion, que é a mais cara de todas, ela é absurdamente linda. Não tenho nem o que dizer sobre ela. Hoje ela é de uma propriedade privada e ela tem um proprietário, o proprietário mora lá. E o lugar é absurdamente lindo. Nada do mobiliário é original, a não ser os vidros e os lustres Tiffany. Mas eles têm objetos do mundo inteiro, eles têm objetos franceses, objetos chineses, objetos britânicos. O lugar é absurdo de lindo, lindo. Todo o quintal é lindo, todo o jardim maravilhoso, mas não é original. Então, assim, se você quer conhecer um pouquinho do mundo, né, vá para lá. Até porque os moradores, como eu falei, é uma casa privada, os moradores moram lá. Você tem ideia que a gente conheceu o quarto que o casal dormiu na noite passada? Eu fiquei assim, besta. E por último, essa casa que é a Nathaniel Russell House Museum, que ela é bem interessante. É uma casa também do século XIX, do comecinho do século XIX. Mas o mobiliário não é original, assim, mobiliário do século XIX, mas não é original. Então, assim, das 3, se eu for dar uma dica para vocês, vai na Calhoun Mansion, que ela é a mais impressionante. Ela é impressionante. Mesmo que não seja o mobiliário idêntico, você não vai encontrar nada parecido. Então, fica a dica para vocês. A caminho de Savannah. Para ir para Savannah, de Charleston para Savannah, existem 3 formas. A primeira é pelo trem, a segunda é pelo ônibus ou por essa van, que ela vai direto para Savannah. Eu acabei optando pela van. Acho até que o trem e o ônibus são mais baratos do que a van. Mas tanto a estação de trem quanto a estação de ônibus, elas são muito longe do centro da cidade. E a van tem a facilidade de que eles pegam no hotel de Charleston e te deixa no hotel de Savannah. Então o ticket custou $51 cada trecho, então deu $102 com impostos. E é essa van que vocês estão vendo aqui, ó. Ela vai direto para lá e você pode levar mala, é bem tranquilo. Vamos ver a jornada daqui pra frente. Aqui em Savannah, eu estou ficando numa outra rede de hotéis, que é a Be Historic. É uma rede que eu também não conhecia. E ela fica bem no comecinho do distrito histórico da cidade, do Historic District. Tá do lado de uma rua bem movimentada, por isso vocês estão ouvindo tanto barulho. Mas então essa é a fachada do hotel, só para vocês saberem. Vamos então pro tour do quarto. Acho que me dei bem, né? Os quartos são super grandes, como vocês podem ver aqui tem 2 camas queen size.
Na verdade é um hotel que a gente dá pra ver que é um hotel antigo que foi renovado. Eles têm um aparelho ali de ar-condicionado, com um aparelho bem antigo, mas aqui dá pra ver uma poltrona, uma televisão com máquina de café. Então, aonde a gente mais vê que o apartamento é antigo é no banheiro. Vamos lá até o banheiro. Então, o banheiro é um banheiro bem amplo. O vaso, né? As toalhas. E aqui o chuveiro. O chuveiro bem comum de quartos americanos. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho importante. Já mencionei 10 mil vezes que eu sou professora de hotelaria, e como professora de hotelaria eu sou super rigorosa com relação aos hotéis. E um espelho de corpo inteiro, que é essencial no meio de hospedagem, na minha opinião. Eu sou super rigorosa com relação aos meios de hospedagem que eu escolho, e eu sou super rigorosa com o tipo de apartamento que é dado pra mim, que é oferecido pra mim. Então, esse é o terceiro apartamento que eu pego nesse hotel. O primeiro apartamento estava com cheiro de mofo, o segundo apartamento não tinha cortina no chuveiro, então esse é o terceiro apartamento que eles me dão. Espero que fique satisfeita. Uma história super interessante do sul dos Estados Unidos que eu acho que eu tenho que compartilhar com vocês. Vocês estão vendo esse monte de abacaxi? Não é porque abacaxi tá na moda não, mas é que abacaxi é um símbolo do sul americano. Como assim? Abacaxi significa seja bem-vindo aos visitantes. Então toda vez que uma pessoa for receber visitantes na sua casa, o que ela faz? Ela coloca um abacaxi em cima da lareira. Então isso quer dizer que aquela pessoa é bem-vinda. E o mais interessante é o seguinte, quando o dono da casa tira o abacaxi da lareira, isso quer dizer que tá na hora da pessoa ir embora, tá na hora do visitante ir embora. Mas olha quantos modelos de abacaxi. E o pior é que eu tô procurando um abacaxi pra mim e ainda não achei o abacaxi certo. Sábado pela manhã em Savannah, e eu encontro aqui uma feirinha local. E aí o que eu faço? Eu vou lá e compro um suco de melancia. É uma melancia produzida por um fazendeiro local, né? Toda empolgada, paguei $5, super caro, mas disse que a melancia é um novo Viagra. Paguei $5 e o suco tá horroroso. Pensa num suco ruim. Quer dizer, ai meu Deus, não valeu não $5. Pelo menos tô apoiando os fazendeiros locais. Então a saga da louca do museu continua, né? A louca do museu contra-ataca. E dessa vez eu vou fazer um apanhado, eu vou fazer um review dos museus que eu conheço em Savannah, e aí eu vou dizer, na minha opinião, o que vale mais a pena, o que não vale tanto a pena. Mas vou falar um apanhado dos principais museus que tem na cidade. Sobre as House Museums, para quem não sabe, House Museums são casas da aristocracia americana do século XIX que se transformaram em museus. Então, das House Museums eu conheci, coloquei até uma colinha aqui para não esquecer, porque foram vários. Conheci o Harper Folks Museum, que custou $12. Conheci o Owens Thomas House, que custou $21,40, mas o Owens Thomas House, ele é um pouco diferente porque são 3 museus no mesmo ingresso. Então por $21,40 você tem direito a conhecer o Owens Thomas House, você tem direito a conhecer o Telfair Academy. Telfair Academy é esse edifício que vocês estão vendo bem atrás de mim. E vocês também têm o direito de conhecer o Jepson Center. Esse Jepson Center e mais os 2 outros museus custam o mesmo preço de $21,40. Também conheci a Mercer Williams House, que foi $13,78. Desses todos os museus, qual que eu gostei mais? Acho que talvez o primeiro foi o mais interessante. O Harper Folks talvez seja o que eu mais, assim, que mais me agradou. Mas se eu fosse escolher um só, eu acho que o que mais vale a pena é o Owen Thomas House, porque mesmo que seja mais caro, custa $21,40, você tem direito a conhecer 3 museus, e 3 museus completamente diferentes. Então, o primeiro é uma antiga casa que foi transformada em museu, e felizmente restou poucos móveis, mas dá para ver bastante sobre a arquitetura e ver como as pessoas viviam naquela época. Acho que o mais legal dos 3 museus é esse, o Telfair Academy, porque o Telfair Academy também era uma casa da aristocracia, da família Telfair, que foi transformada em museu, e tem umas salas muito legais, tem uns
os espaços muito legais e mostra bastante sobre a arte americana. É uma família que viajou muito para a Europa, que tinha bastante conhecimento e assim por diante. E tem o outro que é o Jeppson Center, que é um museu mais moderno. Então, desses que eu conheci, acho que talvez o do Owen Thomas House seja o que mais vale a pena, porque são 3 museus em um único ingresso. Agora, mudando a categoria de museu e colocando um museu diferentão, acho que o museu imperdível em Savannah é o Prohibition Museum. Ele custa $15, ele fica na Market Street, que é a rua do Mercado Central, e é muito legal. É aquele museu temático tipo Disney. Ele conta a história sobre a lei seca nos Estados Unidos, que eles pensaram que a lei seca traria desenvolvimento para o país, mas na verdade a lei seca trouxe desemprego, trouxe recessão econômica. Então eles mostram todo o lado negativo da lei seca nos Estados Unidos e até fala do Al Capone, fala de vários gangsters que surgiram nessa época. Então esse é um museu imperdível. Ontem eu estava passando aqui pela Broad Street. A Broad Street é essa rua comercial aqui, a principal rua comercial de Savannah. Acho que não dá pra ver por causa do sol. Mas aí eu passei nessa sorveteria, que é a Leopold's Ice Cream, e tinha uma fila gigante. Vocês podem ver que a fila continua grande. Achei super esquisito, porque já era super tarde e a fila estava muito grande. E eu nunca tinha ouvido falar dessa sorveteria. Aí o que aconteceu? Hoje tive que vir aqui para saber um pouquinho dessa história. Ó, meu sorvete aqui, eu sou a rainha de mostrar sorvete comido, mas é porque tá derretendo. A Leopold Ice Cream, ela foi criada em 1919 por uma família de gregos que vieram para os Estados Unidos. Eu não sei se foi eles que criaram, mas eles que popularizaram o sorvete tutti-frutti que a gente escuta falar até agora. Hoje é a sorveteria mais famosa aqui de Savannah e uma das mais famosas do mundo. Então, ó, fica a dica, se vocês estão em Savannah, experimentem a Leopold's Ice Cream. Pra quem estiver perguntando, o sorvete que eu escolhi, de novo mostrando sorvete comido, né? Coisa horrorosa. É o Savannah Socialite, que é o sabor mais famoso, assim, mais procurado deles no momento. Walking Tour por Savannah, fiz com a empresa Free Savannah Tours e ela funciona de uma maneira muito similar ao tour que eu fiz em Charleston. Então você entra na internet, você faz uma pré-reserva e aí você paga um valor X. No caso desse tour para Savannah eu paguei $2,18, que é o valor da taxa municipal da cidade. Então o Free Walking Tour ele sai todos os dias às 9h30 da manhã e às 10h30 da manhã da Johnson Square. E aí ele vai contar um pouquinho sobre a história da cidade, vai mostrar algumas das praças mais representativas. Para ser bem sincera, não achei o tour tão legal como o do Charleston, porque do Charleston a gente andou bastante. E como a gente andou bastante, a gente teve mais oportunidade para conhecer a cidade. Em Savannah, o nosso guia mostrou pouquíssima parte da cidade, pouquíssimas praças, mas foi interessante de qualquer forma para conhecer um pouquinho da história da Georgia, para conhecer um pouquinho da história dos heróis da Georgia e para também saber um pouquinho mais sobre os filmes que se passaram aqui em Savannah. Não sei se vocês sabem, eu pelo menos não sabia, mas Savannah é a cidade do sul dos Estados Unidos onde é filmado o maior número onde tem o maior número de filmes. Então, assim, de todos os filmes que se passam no sul dos Estados Unidos, Savannah é a cidade número 1 dos filmes. O nosso guia explicou que na semana passada o John Travolta estava aqui filmando, mas explicou que algumas semanas atrás estava o Will Smith, falou de Forrest Gump, que talvez seja um dos filmes mais famosos rodados aqui em Savannah, mas são vários filmes que passaram por aqui, né? Vários filmes que foram rodados por aqui. Recomendo o tour, mas aí assim, a minha recomendação para vocês é a seguinte:
faça o tour como o primeiro passeio que vocês fizerem em Savannah. Então, chegou em Savannah, a primeira coisa que faz é o tour, tá? Depois vocês conhecem por conta própria o restante da cidade. A gente está agora na Chippewa Square. A princípio ela parece uma praça comum, como as outras praças de Savannah, muito charmosa, com uma estátua no centro da praça. Mas essa praça ela é especial porque ela foi cenário do filme Forrest Gump, com Tom Hanks, no qual ele ganhou o Oscar. Então ele tem uma cena no filme em que tem um banco do lado dessa estátua e o Tom Hanks está com uma caixa de bombons. Vocês lembram disso? O banco ele não existe mais, ele está no museu da cidade, mas ainda assim, ó, vocês estão vendo pelos turistas que a praça é uma das mais famosas, se não a mais famosa da cidade. Outra linda praça de Savannah é a Monterey Square. Dá pra ver essas casas da esquina? Que coisa mais linda! Linda! A gente acabou de sair do Historical District e agora a gente está no Victorian District, que é um bairro que fica bem do lado do Historic District, bem do ladinho mesmo. Primeiro eu queria que vocês vissem essas árvores. Vocês estão vendo umas folhas meio caídas? Isso são musgos. Esses musgos são característica da cidade de Savannah. Mas eu trouxe aqui para vocês, primeiro porque essas casas são lindas, são casas um pouco mais recentes que do centro histórico. Essas casas são do final do século XIX, comecinho do século XX. Mas também queria falar um pouquinho dessa viagem. A viagem que eu estou fazendo é uma viagem pelo sudeste dos Estados Unidos. São duas cidades, Charleston e Savannah. Essas duas cidades são em estados diferentes. Charleston fica na Carolina do Sul, South Carolina, e Savannah fica no estado de Georgia, ou Geórgia. Charleston foi uma cidade super importante historicamente. Ela foi a cidade mais rica da colônia britânica. Então, assim, quando os Estados Unidos ainda era colônia britânica, Charleston era a cidade mais rica da colônia, para vocês terem ideia da importância. Mas, na verdade, a cidade ela continuou importante por muito tempo. Ela continuou uma cidade muito rica por conta das plantations, né, das fazendas de agricultura, e essas fazendas produziam basicamente o algodão, que foi fonte da economia americana por muito tempo, e ela se tornou um ponto super importante para a Guerra Civil Americana. Olha essa casa que linda! Ela foi um ponto super importante para a Guerra Civil Americana, também conhecida como a Guerra da Secessão, que queria separar então o norte dos Estados Unidos com o sul dos Estados Unidos. Já no caso de Savannah, a cidade é um pouco mais nova que Charleston. Charleston é de 1670. A cidade de Savannah é uma cidade 70 anos mais nova que Charleston. E também foi uma cidade importante porque foi a capital da Geórgia por muito tempo. E ela foi uma das primeiras cidades planejadas dos Estados Unidos, como eu já comentei com vocês. E é considerada uma das cidades mais bem planejadas do mundo. Então, toda a cidade ela é dividida em quadras, e essas quadras, a cada 3, 4 quadras, eles têm uma praça. Então, isso dá um aconchego muito bom pro bairro, para a cidade, dá uma cara de cidade gostosa, como vocês podem ver. E aí eu quero mostrar para vocês a casa mais famosa aqui do Victorian District, que é a Gingerbread House. Correr um pouquinho. Que é essa daqui, ó. Aí, então, welcome to Gingerbread House, que é uma casa de 1899. Olha os detalhes da casa. Fofa, né? Vale a pena. Outra coisa que eu acho importante comentar com vocês é que todos os passeios que eu fiz, todas as visitas, todos os tours, eles foram em inglês. Então, caso vocês tenham interesse em vir para cá, saibam que todos os tours, todas as visitas são em inglês. E assim eu termino mais uma viagem. Tô
tristinha por estar terminando, feliz com a experiência. O sul dos Estados Unidos, no caso o Sudeste, era um sonho para mim e tô encantada, tô apaixonada. As duas cidades são lindas. Ainda acho que Charleston conquistou mais meu coração, mas Savannah é maravilhosa. Espero que vocês tenham curtido comigo. Para saber mais informações sobre essa viagem, deem uma olhada no meu blog. Lá eu vou contar com detalhes todas as informações de todos os passeios que eu fiz, preço, dicas. E caso vocês ainda não tenham visto os outros vlogs que eu fiz, deem uma olhadinha. Tem vlogs da Itália, tem vlogs do Chile. E me dê um joinha nesse vídeo para que eu me empolgue a fazer outros vídeos. Como eu já falei para vocês, eu viajo bastante. E esse joinha me incentiva a continuar fazendo vídeos e mostrando tudo para vocês. Então, boa viagem e a gente se vê na próxima.